Bom, Boa noite. essa daqui é a sala do 7º semestre. As meninas estão... Essa disciplina é Educação Fora do Ambiente Escolar, mas a gente tem abordado muitos temas que dão para se trabalhar dentro e fora de sala de aula, e hoje eu decidi falar sobre disciplina positiva. E aí a gente queria saber um pouquinho mais de você, a sua experiência aí, como é que você trabalha, como é que é tudo aí. Ai, que maravilha de aula, gente. Que tema delícia de falar, então, essa noite. Boa noite, meninas. Um prazer estar aqui com vocês, a convite da Kátia. Espero realmente poder contribuir aí com vocês. Enfim, que a gente possa trocar, que vocês fiquem bem à vontade para perguntar, para que seja um processo bem rico. Tá bem? Ok, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, seja bem-vinda. Explica aí um pouquinho para a gente do seu trabalho, como que é a prática da disciplina positiva na sua vida, no seu trabalho. Sim. Bom, vamos explicar, né? Não sei se todo mundo já ouviu falar de disciplina positiva, se vocês já falaram disso em sala de aula, Kátia, não? Então, eu falei para elas agora há pouco, um pouco sobre o que é os fundamentos, né? Os 5 fundamentos, mas a gente não se alongou muito mais, não. Eu esperei para você mesmo falar. Ah, legal. Tá aparecendo bem a minha câmera aqui, que para mim ela tá um pouco mexida. Estão me vendo bem? Tá ótimo. Tá bom. Bom, então assim, gente, a disciplina positiva entrou na minha vida por uma questão pessoal mesmo, né? Eu tinha já um filho e ninguém conta todos os perrengues da maternidade. E com a chegada do segundo, virou aquele caos de cuida de um, dá atenção para o outro, e ciúmes, enfim, conciliar tudo isso. E eu fui estudar, né? Já sou psicóloga, já desde a época que eu tive meu primeiro filho, sempre atuei nesta área, mas eu sentia que realmente faltava algo que eu precisava fazer diferente que não estava acontecendo. E a disciplina positiva veio para poder completar tudo isso, né? Clarear. E aí fez tanto sentido que eu falei, bom, não pode ficar só comigo essa informação. Eu preciso compartilhar com outras mães para que elas também possam se beneficiar, né, desses recursos que a gente não tem e que as nossas mães não puderam ter, né? Acho que hoje as informações elas acontecem de uma forma muito mais rápida. Hoje a gente tem acesso, né, como essa aula, por exemplo, facilita com que as coisas cheguem de uma forma mais tranquila. Então, vamos falar um pouquinho da disciplina positiva. O que é basicamente a essência, né, para a gente entender? A disciplina positiva, ela vai trabalhar com o que nós, seres humanos, temos de melhor já dentro de nós. E as crianças mais ainda, né? Falo que elas já nascem nesse formatinho aí bom. E a gente é que vai podando, né, a criatividade, a gente é que vai desanimando, desencorajando, e aí algumas vezes a gente deixa de florescer. Essa criança deixa de acreditar que ela pode, ela deixa de acreditar que ela pode, que ela sabe fazer, que ela dá conta. E a disciplina positiva traz esse lado pra gente. Então, olhar para os nossos filhos de uma forma respeitosa, né? Praticar a empatia para que ele realmente possa trazer a sua essência, que a gente consiga ser um guia, né? Que a gente não seja alguém que pode, que a gente pode ser esse caminho para guiar os nossos filhos com respeito, com amor e principalmente, que eu acho que é uma coisa que sempre gera dúvida, com limites, né? Muita gente ouve falar da disciplina positiva. A voz dela sumiu. Travou. Travou, Andresa. Caiu. Espera aí que ela já volta. Hoje a internet não tá boa em nenhum lugar, né, gente? Hoje tá... Voltou.
Até que parte vocês ouviram aí? Até a parte do limite. Do limite, então ótimo, então ouviram tudo. O limite, ele é muito importante. Muitas pessoas têm a sensação de que quando a gente fala que a disciplina positiva trabalha com afeto, com respeito, de que vai poder fazer o que quiser, que a gente só vai ser um amigo legal. Não, tá? De forma nenhuma. A gente quer realmente colocar os limites, mas de uma forma respeitosa. E como é que a gente faz isso? Sendo firme e gentil ao mesmo tempo. Quando eu sou gentil, é na minha forma de falar. Então, eu estou respeitando o meu filho. E quando eu sou firme, eu estou sendo respeitosa comigo, né? Com os limites, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu quero passar. Então, a firmeza e gentileza ao mesmo tempo. Essas duas coisas, em todas as nossas falas, em todos os nossos limites, elas têm que estar acompanhadas. Não dá para, ora eu só ser gentil e ora eu só ser firme. As duas coisas caminham juntos. Estão me ouvindo aí, Catita? Estamos, pode continuar. Então, o que é bacana de a gente entender, né? Andressa, por que hoje, geralmente, a gente não consegue fazer isso sozinho? Porque nós não fomos educados dessa forma. Então, a gente não conhece, a gente não tem um outro parâmetro para mudar a forma de educar os nossos filhos, né? Os nossos pais falavam para a gente de um jeito e eu falo que isso é um processo da evolução, né? A educação mesmo na própria escola, lá na época dos nossos avós, era uma educação pautada em punições muito mais severas, né? De ajoelhar no milho, de tomar palmatória, enfim. E a gente vem evoluindo com a educação, né? O estudo foi aprofundando e percebendo de que a gente precisava fazer de outra forma. E a gente vive esse momento agora também na educação dos filhos. Onde a gente precisa olhar e encorajar o nosso filho a ser o melhor que eles podem ser, mas guiando, né? Colocando os limites necessários sem desrespeitar. É aquilo que eu gosto sempre de falar, né? A gente acha um absurdo falar, bate em alguém do seu tamanho, né? Acho que essa frase é numa discussão ou quando a gente tem uma mulher, um homem, que a briga está muito desproporcional, a gente costuma usar essa frase, mas com os nossos filhos a gente acha que não, né? A gente pode ser rude com as palavras, a gente pode falar de qualquer forma que a gente vai estar ensinando. Não, quando a gente é duro, a gente desencoraja, a gente mostra que nosso filho, ele recebe aquela mensagem como se ele não fosse capaz, né, de fazer, então ele precisa sempre que alguém orienta o que ele precise fazer para atender a expectativa do outro. Queria ouvir um pouquinho de vocês, se faz sentido. Pessoal, elas são tímidas, mas elas vão falar. Tenho fé. Tenho fé. Tá, meninas? Hora de perguntar. Então, Pro, eu acho que faz muito sentido, porque nós vivemos num país onde a gente é muito desigual, né? A gente tem uma fala que o que serve para mim não serve para o outro. Então, eu acho que isso faz muito sentido, porque se você for analisar, você não está falando de igual para igual com a criança não tem a mesma mentalidade que um adulto tem, a criança não tem a mesma bagagem que aquele adulto tem, de tudo que ele já passou. Tem muitas pessoas que agem da mesma forma que agiram com eles, né? Que é uma coisa que vem de infância, às vezes. Às vezes ele fala assim, mas meu pai e minha mãe faziam isso comigo e eu não morri. Meu pai e minha mãe faziam isso comigo e eu sobrevivi até hoje, entendeu? Eu não tinha isso, não sei porque que você quer ter. Então, eu acho que é uma fala desigual, né? Porque talvez na minha época, o meu pai e minha mãe, eles não podiam me dar, e pela cultura, a cultura antiga, não tem como você igualar tudo que eu aprendi, a minha vivência de agora com a vivência que eles tiveram, né? Até porque a gente sabe que
Que nem a minha origem, a minha mãe e meu pai, eles vieram de uma criação onde eles tiveram escravos na família. Então, essa doença já vem vindo, de muito tempo. Então, quem tem que mudar o pensamento, a ideologia, somos nós agora, que somos esclarecidas, que eu tive uma educação diferente, eu fui para a escola, eu estudei, eu aprendi o que é certo, o que é errado. Embora que a gente, como negro na escola, quando é pequeno, a gente sofre muito, mas aí eu não quis trazer esse sofrimento para o meu eu. Eu quis mudar isso daí. Eu não quis trazer que as meninas caçoavam de mim porque o meu cabelo era ruim. Entendeu? Porque o meu biotipo de cabelo não era o biotipo de cabelo que elas achavam que eu teria que ter, entendeu? Então eu não trouxe isso para mim, isso daí não me ofendeu, não foi uma coisa que me bloqueou, mas é a minha estrutura, não significa que outra criança, não significa que outra pessoa tem a mesma estrutura que eu para passar por tudo que eu passei e tá de pé. Então, eu acho que é uma fala muito importante isso. Saber que cada criança você lida de uma forma. Eu tenho 3 filhos, 2 adolescentes e um de 6 anos. O meu de 13 anos, eu não posso tratar ele da mesma forma que eu trato o meu que já tem 16 anos. Porque um é mais frágil, o outro já é mais forte, entendeu? Então, com cada criança, eu tenho que lidar de uma forma. Não sei se eu estou falando certo, mas o meu pensamento Tá certíssima, certíssima. Edilene, é isso? Isso. Isso mesmo, Edilene, é exatamente isso, né? Essa fala onde a gente diz, mas meu pai me bateu, eu apanhei, estou ótima aqui, sou quem sou. Não é que a gente quer dizer que os nossos pais fizeram errado. Eu acho que isso é um ponto bem importante. Eles fizeram o melhor que eles puderam, né? E agora cabe a nós interromper este ciclo, como você deu o exemplo aí seu, né? Então a gente encerra esse ciclo e vamos fazer melhor ainda. Se você já chegou onde você chegou, né? Tendo essa questão de violência, de preconceito, seja lá o que for, imagina se ele não existisse. O quanto de encorajamento, o quanto de força, o quanto de autoestima essa criança não vai ter. Então, é exatamente esse o pensamento, né? A gente conseguir fazer melhor do que os nossos pais fizeram. E não quer dizer que o que eles fizeram foi ruim ou foi errado. Foi uma outra época, né? E como tudo evolui, as máquinas evoluem, a tecnologia evolui, a educação também tem este propósito, de a gente trazer novas ferramentas, de a gente olhar o ser humano de uma outra forma. A neurociência está fazendo várias descobertas que a gente não imaginava, né? Então, por exemplo, tem tantos estudos hoje sobre a neuroplasticidade, que é a adaptação do cérebro nosso em relação às coisas, ao desenvolvimento, que a gente não conhecia lá atrás. E aí fala, e aí a gente errou. Era o que até então a gente tinha de informação. Agora é uma nova era e a gente precisa se adaptar. E como é que a gente vai se adaptar, se ajustar? Buscando informação, como a Edilene colocou aí. Estudar, ler, trocar, participar de grupos, né? Workshops, palestras, enfim. Então, tem várias fontes para que a gente consiga essa informação, e aí vem a outra parte do processo, que é de fato conseguir mudar. Por que, gente, que eu falo isso? Na hora que a gente tá pilhado, né? Que nossos filhos apertaram aquele botãozinho que acabou com a nossa paciência, a gente vai agir no piloto automático. A gente vai agir no impulso na hora da raiva. Então, assim, eu não queria gritar, eu não queria bater, eu não queria pôr uma pergunta? Claro. Pegando o gancho do que a Edilene falou em relação à criação, eu sinto que, às vezes, eu reforço algumas coisas com meu filho da educação que eu tive. Uhum. Então, quando a gente aperta esse botãozinho, realmente a gente acaba fazendo coisas que a gente não quer, mas é que a gente já está no limite sem paciência. E a minha pergunta e quando eu estiver dentro da minha sala de aula? Porque eu acredito que, assim, tem várias crianças que existem em muitos contextos diferenciados e problemáticos, né? Uhum. Uma criança que vive só com a mãe, ou só com o pai, ou é criada pelos avós. Então, assim, eu
eu percebo que é uma coisa que me pega. Porque eu não sei como eu vou lidar em sala de aula. Porque eu já tive uma sala de aula com 12 alunos sozinha. E eu tive uma criança que ele percebia os momentos que ele me deixava vulnerável por conta das birras. Então, eu percebia que ele sentia o momento que ele me irritava bem, sabe? Ele conseguia desestabilizar a sala inteira. Isso é na educação infantil. Então, então imagina numa sala de 5º ano, porque é uma coisa que nós vamos passar. Sim, sim. Que a gente está abraçando essa causa da educação, e assim, a gente vai passar num concurso, né? Se Deus quiser, para poder dar aula. Então, assim, como é que eu vou ter que lidar com essa criança? Ótima pergunta, ótima. Então, vamos falar da primeira questão, que você falou de eles apertarem o nosso botãozinho aí. Não é só com você, porque eu falei, é uma tendência natural, primeiro, a gente repetir a forma com que a gente foi educada, porque é o que a gente sabe fazer, é o que a gente já viu fazendo com a gente, né? Então, esse é um processo de todas nós, quando a gente não estuda para conseguir mudar isso. E isso também vai se repetir em sala de aula. Tanto que eu trouxe até aqui para mostrar para vocês. Será que está aparecendo? Dá para ver direitinho o livro, gente? Deixa eu ver aqui. Agora tá? Alguém me fala aí? Disciplina positiva para a sala de aula. Agora dá. Então, esse é um livro que eu recomendo também para vocês. Quem quer pensar num novo modelo de educação também em sala de aula, é um livro onde ela conta como a gente pode usar as ferramentas da disciplina positiva em sala de aula. Mas a base, eu posso contar um pouquinho aqui para vocês. Qual que é o nome da autora desse livro? Jenny Por Nelson. favor. Deixa eu deixar aqui para vocês anotarem tudo direitinho. Editora Manoli. Opa. Tá dando para ver? Depois você me manda uma imagem da capa e eu mando para elas no grupo. Ah, tá. Boa. Pode ser. Fica mais fácil. Então, gente, o que a Jenny Nelson vai falar exatamente dessa questão da educação também em sala de aula? Porque aí, vocês imaginam, se com nossos filhos, né? Um já é de cada jeito, cada um tem uma demanda, a gente tem uma série de questões para tratar com um e com o outro, como é que a gente trata disso em sala de aula? Então, é muito interessante. O que ela propõe é uma mudança na nossa postura. Então, quando eu mudo, automaticamente eu tenho respostas diferentes. Então, ela conta um pouquinho disso. A partir do momento que o aluno se sente respeitado, a partir do momento que o aluno se sente parte, né? Que o aluno se sente engajado mesmo com as diferenças ou com as marcas que ele já carrega aí na família, de preconceito, seja lá o que for, ele vai agir melhor. Né? Então, tem uma frase da Jenny Nelson que eu gosto muito, que é: de onde tiramos a absurda ideia de que para fazer uma criança agir melhor, precisamos antes fazê-la se sentir pior. Porque é o que a gente faz, né? Se o filho errou, se o aluno tal, a gente revida a punição. A gente faz ele se sentir mais mal ainda. Já não basta o que aconteceu, a gente ainda quer achar que a punição é que vai solucionar. E ela diz que não. O que a gente faz nesse caso, então? Vamos pensar primeiro em casa, para depois a gente trazer para a sala de aula. Em casa, a gente precisa estar conectado com o nosso filho antes de corrigir o problema. E como é que a gente está conectado? Quando a gente está centrado, quando a gente está calmo e com paciência. Então, tem um exemplo que é bem legal, que é o cérebro na palma da mão. Tem esse vídeo que é do Daniel Sigman, nem é do Daniel. Eu também vou passar o link, o Kátia, para vocês enviar para elas. Ok. Tá? Aí você encaminha para vocês olharem. Então, o que ele vai explicar? Isso é neurociências, que eu vou falar agora aqui para vocês. Que o nosso cérebro, quando a gente está com raiva, quando a gente está agitado, o nosso cérebro age de duas formas. A primeira, ataque ou fuga, né? É o cérebro reptiliano que a gente diz, que a gente acaba agindo com os instintos mesmo, que é o que os animais fazem, né, gente? Ou eles atacam ou eles fogem.
Então, é o que a gente também acaba fazendo. Ou a gente acaba sozinho, ou a gente continua na briga. Travou, Andresa, sua fala. Voltou? Acho que voltou. Pode continuar. Estão me ouvindo agora? Tô, pode continuar. Onde eu parei, Catita? O que vocês ouviram aí para não cortar? Até o foge e o ataca, as duas formas diferentes do cérebro agir. Isso. Então, o que acontece? Ou a gente vai atacar respondendo, né, revidando aí a conversa, vai continuar uma briga, vai criar um poder aí, uma disputa pelo poder de quem tá certo, quem vai conseguir, quem não vai conseguir. Nossa, tá ruim de eu ver aqui. Ou a gente vai fugir, deixar o outro falando lá sozinho. Qual que é a nossa recomendação para esse caso, quando a gente entra nesse cenário? Pausa positiva. O que é a pausa positiva? A gente poder parar, falar, olha, dá um tempinho, que é aquele respirar fundo que normalmente as pessoas falam, a gente realmente precisa sair de cena para conseguir, né? E deixar os nossos filhos também sair de cena. E como é que a gente faz isso? Ensinando. Essa é a grande mudança, porque de cabeça quente a gente não consegue resolver as coisas. Quantas coisas a gente fala, ai, é que na hora eu tava, né? Se tivesse pensado um pouquinho mais, eu não teria agido assim. Então, é esse tempo que a gente precisa dar essa pausa positiva, se reconecta, volta ao cérebro ao seu estado normal, racional, e aí sim é hora de falar. Como é que a gente vai resolver este problema? Né? Porque aí as duas partes estão conversando com um lado que vai buscar a razão, que vai buscar a lógica, que vai fazer com que funcione. Faz sentido, meninas? Querem perguntar, falar? Meninas, aproveitem. Vou falar, porque eu sou a falante da sala, faz muito sentido. Então vai. Porque você evita um conflito maior, né? Uhum. E você acaba não fazendo coisas para depois se arrepender. Então faz muito sentido tudo que ele está falando. Se a gente puder evitar algumas coisas, é melhor ainda, né? Então Sim. eu acho que faz muito sentido. O que acontece? Gente, Pode falar. e o que acontece? Com o tempo, isso evolui também, né? No início é mais difícil, porque a gente não está habituado a fazer isso, a pedir esse tempo para se acalmar. Mas depois eles se habituam, a gente se habitua e fica mais fácil. Então, essa mesma forma, eles nos ensinam recursos para fazer em sala de aula. Então, para ensinar os alunos, ao invés de a gente pôr eles lá de castigo, olhando para a parede, a gente vai ensinar de que quando eles não estiverem bem emocionalmente, né, quando as coisas não estiverem funcionando legal, se sentiu ofendido, o que o amigo falou, pegou, fez, eles podem pedir esse tempo para se restabelecer e não continuar a briga, né, e não fazer. Mas percebam, gente, que é de fato uma mudança, por isso que eu falei que a gente precisa estudar, né, porque não dá para a gente falar de uma coisa solta, né, de uma única ferramenta sem um contexto. Mas a mudança vai ser de nós. Então, cada educador, cada pedagogo consegue, entendendo, mergulhando nessa filosofia de vida, né, aplicar em casa, na escola, com o marido. Porque a disciplina positiva, o que ela trabalha? Ela não trabalha de fora para dentro. O que é o de fora para dentro? Para dentro. Eu vou punir para ensinar. Não. Eu vou deixar com que o controle interno dele dê essa diretriz, né? Com que internamente ele consiga desenvolver essa habilidade, de que ele não dependa que eu fale se é sim ou se não. Se ele pode, se ele não pode.
Ele não vai não fazer porque senão ele será punido. Ele não vai fazer porque é uma escolha melhor para ele. Então, é aí que a gente trabalha essa habilidade de vida. Cooperação, né? Eu consigo entender o que o outro fez. E aí eu tenho um exemplo legal para contar para vocês, de uma mãe que eu atendi a semana passada, que ela estava me contando exatamente nesse período de quarentena, né? Que ela começou, já vem um tempo, já tinha participado de alguns workshops comigo, e agora ela começou a fazer um atendimento em específico para uma situação com o filho. E ela falou, Andresa, finalmente cheguei no momento agora da mudança concreta, né? O que que acontecia? E não só com o filho, com o marido. Que era um implicando com o outro, porque um faz isso, o outro fumava, e o outro não cozinhava, e um deixa bagunça, aquelas coisas que acontecem em todas as casas, né? E aí ela falou, não, eu vou realmente mudar e fazer o que eu quero. Então, vamos começar por mim. O que eu faço que também irrita ele? Quando eu implico, quando eu faço isso, enfim, ela começou a pensar em todas as situações que ela faz que não gera conexão. E ela começou a não fazer isso, né? Então, agir de forma com que não tivesse essas provocações, que não fizesse. Automaticamente, o que que aconteceu? O marido começou a também, sem ela falar ou combinar nada, né? Ele começou a perceber, poxa, mas ela fez isso, né? Ela não implicou, ela não fez. Automaticamente tem esse tempo em que as pessoas começam a entender, nossa, será que ela tá tão boazinha assim mesmo? E aí começou a ter uma relação mais conectada, começou a colher os frutos, né? De algo onde eu entendo o outro, eu respeito o outro. Então, quando a gente pratica a empatia, é isso. É mais do que só se colocar no lugar do outro, é ouvir daquela posição, e por mais que a gente não concorde, a gente consegue entender o lado deles, né? E aí, a partir disso, a nossa fala faz mais sentido. Meninas, perguntas? Eu falo que senão eu vou ficar falando sem parar aqui. Quero deixar aberto para a gente fazer algo bem rico. Boa noite. Vocês Oi? conseguem me ouvir? Pode Tô falar. ouvindo. Então, tem uma pergunta, porque assim, eu geralmente, quando eu fico muito brava, estressada com as situações, eu já tenho isso comigo mesma, eu não consigo falar, eu geralmente peço um tempo, mas eu quero saber assim, por exemplo, numa sala de aula, aconteceu algo, e naquele momento eu não consigo lidar com aquela situação, com o ocorrido. Eu poderia, por exemplo, pedir esse tempo, mas resolver essa situação no outro dia, eu deveria resolver no mesmo dia? Ó, o ideal é que você já tenha esse combinado com a sala de aula previamente, tá? Então, o que que você vai falar para eles? Você já vai ensiná-los que, gente, olha, quando a professora estiver muito X irritada, eu vou parar e vou ficar sentada aqui na minha sala, ou vou sair, vou ficar na porta. Então, vocês já podem combinar qual vai ser o sinal de que você está pedindo esse tempo. Se é ficando na porta, se é sentada, enfim, cada um pode combinar de acordo com a sua maneira. Então, isso já vai estar acordado antes. E aí você vai falar, e depois a gente pode resolver. O ideal é que consiga se resolver no mesmo dia. Por quê? A situação aconteceu e a gente não vai deixar isso embolado para o próximo, né? Mas se tiver muito no final da aula, não tiver o tempo, não conseguiu se restabelecer para voltar, ok. Já deixa combinado, só que aí você fala, então amanhã a gente volta para focar na solução. Então, o objetivo é sempre esse, de deixar claro que a gente tem que solucionar, buscar uma solução que seja, e aí o que é bem legal que ela diz lá, uma solução que seja respeitosa, uma solução que tenha a ver com o problema, por quê? Ah, gente, o aluno não trouxe a lição, por exemplo. Vocês acham que é respeitoso eu pedir para ele ficar sem intervalo durante um mês? Não. Está relacionado, mas não é respeitoso, porque aquela criança precisa comer, né? Sim, Ou sim. riscou a carteira. Eu vou pedir para ele limpar todas as carteiras da sala toda. Vocês acham que isso é respeitoso? Não. Tá relacionado, mas não é, porque ele está fazendo algo além. Então, assim, aí vocês precisam voltar e todo mundo participar de como
buscar uma solução para aquele problema que a gente teve em sala de aula. Quando isso já, essas regras, esses combinados já são feitos com antecedência, a sala já tende a agir melhor. Porque ela está vendo que existe um respeito da sua parte, que há uma preocupação em solucionar, que há uma preocupação no bem-estar. Então, tudo isso já faz com que os alunos tenham um comportamento diferenciado. Estão me ouvindo? Pode continuar. Sim, estamos. Tá baixinho, não estou ouvindo. Tem alguém Algumas falando? vezes. Tá ouvindo Pode agora? falar. Tá, Pode falar. Eu fiz estágio. Posso falar? Pode. Eu fiz estágio na escola e, por algumas vezes, quando nós chegávamos em sala de aula, nos primeiros horários, as carteiras estavam todas rabiscadas. A professora puniu, por algumas vezes, os alunos. Ela trouxe esponjinha, sabão e pano da casa dela, fez com que cada aluno limpasse as suas carteiras. Por 2 vezes foram feito isso. Só que depois ela viu, eu acho assim que, vou dizer o português claro, caiu a ficha dela, como assim, se nós chegamos nos primeiros horários e as carteiras estavam sujas, também não é justo. No outro dia, nós chegamos também de manhã, as carteiras estarem todas riscadas e punir só os meus alunos. Então, ela mudou a tática. O que ela fez? Ela pediu plástico para as mães e acabou forrando as carteiras. No término da aula, ela recolhia os plásticos, guardava no armário e assim foi. Pelo menos ela mudou a tática, né? Uhum. Porque de início ela puniu os alunos, só que ela viu que não era, eu acredito assim, que ela viu que não era justo, acabou mudando a tática. Sim. Essa maneira que ela fez foi uma maneira correta, né? A disciplina positiva, a gente não usa punição. O que a gente usa? Ou consequência lógica. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo para as mães. Ai, minha filha não quer estudar, não quer fazer a lição de casa. E aí as mães ficam lá enlouquecidas, faz lição de casa, lê o livro para o filho, né? Liga para as outras mães. Ai, o que tem de lição que meu filho não anotou? A gente está ajudando ele? O que vocês acham? Eu acredito que não, porque a partir do momento que a mãe vai correr atrás do que é do filho, eu acho que ela está tirando aí do filho a oportunidade dele correr atrás do algo que é para ele, entendeu? Exato. Enfim, eu não sei como falar agora, mas enfim, dele ir correr atrás das coisas deles, dele ir fazer, não a mãe, porque daí quando ela faz isso, ela tá perdendo tudo, na verdade, o que está sendo construído na escola, que no caso é a autonomia, Exato. que é a criança, no caso, se procura fazer, não a mãe. Uhum. O que acontece, gente? Essa mãe, a intenção é boa, a intenção é ajudar, mas ela não está ajudando, porque ela está tirando a responsabilidade que é da criança, que é do filho, que é independente da fase ou da idade que ele esteja. Ele tem que anotar, ele tem que fazer. E isso é uma consequência lógica. Se ele não anotou, se ele não copiou, se ele não fez, a gente pode perguntar, estimular. Mas a consequência lógica vai ser ele arcar com aquela responsabilidade. Por quê? Quando fica adulto, é aquela que não vai entregar o trabalho, né? A empresa pede e acaba não fazendo, não tem responsabilidade, combina prazos e não consegue cumprir, porque não aprendeu lá atrás. Lá atrás tinha alguém que dava um jeitinho de resolver. Então, eu digo que, assim, em algum momento, toda essa ajuda vai virar um grande prejuízo, né? Porque aí a mãe não pode mais fazer o trabalho por ele, a mãe não tem mais como conseguir resolver alguns problemas, né? No relacionamento, com a esposa, com o filho. Então, é aí que a gente diz que a disciplina positiva desenvolve habilidades de vida, que a gente vai ensinar para a criança desde pequena, responsabilidade, autonomia, cuidar das coisas dela. Tá? Então, a gente não usa punição, a gente vai fazer com que ensinar o caminho, guiar o caminho
E a única coisa que ele vai responder é pelas consequências lógicas, o que é de sua responsabilidade, o que ele tem que cuidar, o que ele tem que fazer. Sim, sim, eu posso. Oi, Pode Aline? falar. Oi. Não, eu ia dizer o seguinte, na educação positiva, tem aquela coisa que a gente não pode dizer não para a criança. Ah, boa, vamos falar disso. Como que a gente tem que, então, falar com eles em relação a isso? Esse também é um mito que divulga de uma forma não tão completa. Não é que a gente não fala não, a gente tenta evitar o não. Por quê? Vou fazer um exercício aí com vocês. Está todo mundo me ouvindo? Estamos. Sim? Sim. Então, por exemplo, gente, eu vou falar para vocês assim, ó. Eu vou dizer para vocês, não pensem num elefante de bolinha. Teve alguém que não conseguiu pensar? Não, automaticamente a gente pensa nisso, né? Então, quando a gente fala para evitar de dizer o não, é porque o cérebro da criança, ele não tem a formação do que fazer. Então, ele está indo para uma ação que é mexer na tomada, vamos imaginar. E aí eu falo, não, mexe aí, não. O que a criança pensa? Ela paralisa e ela não sabe o que fazer. Se eu não posso mexer na tomada, o que eu vou fazer então? Então, ela continua com a ação que ela se programou para fazer, que ela está com curiosidade de mexer. E aí, o que a gente deve fazer então no lugar? Ao invés de falar o não mexe aí, a gente pede para que direcione o que ela pode fazer. Então, por exemplo, ele quer jogar alguma coisa no chão que não pode. Ao invés de você falar, não pode jogar isso, você vai falar, olha, vamos jogar a bola no chão? A bola pode jogar. No sofá é para sentar. Então, por exemplo, ele está pulando lá no sofá e não, ao invés de a gente tem a tendência de falar, para de pular, não pula aí. Então, você tem que falar, para pular é no chão, o sofá é para sentar. Então, para a gente sempre dizer a ação positiva, redirecionar o cérebro para o que a criança pode fazer. Porque aí ele não bloqueia, ele não simplesmente fala, tá, não posso fazer isso, o que eu vou fazer então? E aí ele continua, né? Porque a criança é exploradora, quando ela vê algum objeto, o bebê principalmente, ele quer descobrir, desvendar o que tem ali. E o não, e a gente acaba usando muitas vezes, né? Acaba ficando mais, tipo, nossa, é tão engraçado que quando eu vou lá, minha mãe fala não, faz caras e bocas e ela vem correndo para me dar atenção. E aí o bebê começa a fazer mais. Então, a gente usa o não em casos onde realmente há uma emergência, né? Então, por exemplo, vai cair, vai atravessar uma rua que é algo perigoso e a gente vai falar um não com uma intensidade de que ele, de fato, vai ter aquele poder de parar, para que a criança entenda que ali é algo realmente perigoso. Deu para entender, meninas? Deu. Então, assim, em cada situação, ao invés de não, 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 em cada situação temos que explicar a realidade. Suponhamos, uma criança, a mãe deu um copo com água para uma criança, ela jogou água no chão e começou a pisar. Uhum. Aí vamos supor, então não podemos falar, Marcela, não pode fazer isso. Ao invés disso, nós podemos proceder dessa maneira, explicando para ela que aquela água que ela jogou no chão, que ela possa vir a cair. Sei lá, é dessa maneira? Vocês sempre vão descrever a situação. Então, por exemplo, vamos pegar aí o exemplo da água. Eu joguei a água no chão. O que vocês vão falar? A água é para beber. Água para brincar, a mamãe põe aqui no balde, na bacia. Você pode mexer nessa água. A água no copinho é para beber. Sempre, não é uma explicação longa. Vocês vão sempre dizer o inverso daquela situação. Se ela não pode jogar a água no chão, o que ela pode fazer com a água? Beber. Tá? Então, é sempre isso. Ele não pode mexer na tomada. Então, vocês vão redirecionar. Filho, mexe com esse brinquedinho aqui. Ao invés de falar, não vai aí na tomada. Olha esse outro aqui. Vocês vão dar a opção do que ele pode mexer. Ah, ele quer jogar. Ele não pode jogar aquilo. O que ele pode jogar?
E aí vocês explicam aquele lugar, qual que é a função daquilo que ele está fazendo. Então, o sofá não é para pular, é para sentar, né? O copo não é para jogar no chão, pode jogar a bola, pode jogar o cachorrinho, pode jogar o outro bichinho. E aí vocês dão as alternativas do que eles podem fazer. E aí eles não vão insistir, porque aí automaticamente você redireciona para um comportamento que, ok. Meninas, Entendi. alguém Oi, mais? Pro. Oi, pode perguntar. Não, esse exemplo do não ficou claro. Ficou? Ficou. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Ou eu posso dispensar a Andresa? Pro, Pode falar. eu quero fazer uma pergunta assim. E quando dentro de uma sala nós estamos num conflito, onde o coleguinha ele pega algo de outro, e aí aquela criança está afirmando que aquilo é dele. Como que eu posso proceder nessa situação sem acusar um e nem o outro? Intermediando isso. Eu tiro vamos supor, eu tiro aquela caneta da criança e escrevo para a mãe das duas crianças para identificar de quem é. Como que eu procedo nessa situação? Muito bem. Então, como eu falei para vocês, a disciplina positiva, a gente precisa trabalhar um todo, né? Para que as crianças já vão se habituando a várias coisas. Mas vamos pensar que vocês estão no início e aí surgiu essa situação. De quem que é a responsabilidade? É da mãe para a gente saber a verdade ou a gente tem que entender com as crianças? Eu acho que Então, eu acho que tem que entender com as crianças. Isso. Esse é um primeiro ponto, uma primeira mudança aí de desconstrução do que normalmente a gente faz em sala de aula. Seria uma alternativa mandar para a mãe? Seria, mas para usar a disciplina positiva, a gente vai tentar sempre buscar com que as relações se resolvam dentro de sala de aula, né? Então, vamos supor que você já sentou, vocês vão sentar, aí pode ser num momento separado, quando acabar a aula, enfim, ou no intervalo, de colocar as duas crianças para solucionar. Fala, gente, como é que a gente vai solucionar esse problema? Eu sou a professora, eu não sei de quem é. Eu conto muito com que vocês cheguem numa solução desse problema. Como que vocês querem resolver? E aí a gente coloca as crianças para darem essa solução. Entendeu? Então, não é viável eu enviar para as mães, sendo que é uma situação que eu consigo resolver dentro de sala de aula. Sim, é aquilo. É uma solução? Claro que sim, né? Mas para a gente usar a disciplina positiva, a gente precisa ensinar as crianças a assumir os riscos e as responsabilidades daquilo. Então, assim, ali tem uma das duas crianças mentindo, né? Alguém está falando que é de um e outro está falando que é de outro. Ou alguém realmente se confundiu, deixou o dele em casa e achou que aquele era, não sei, né? Vamos pensar em alguma solução assim. Para todas as questões, a gente tem muito o hábito de achar que só nós temos que responder, que dar a solução. Não, a gente precisa muito devolver o problema para quem está com aquele problema. Porque aí a gente, além de resolver aquilo, a gente vai estar ensinando eles a resolverem os seus problemas, a pensar em soluções de coisas que eles não pensam. Até os problemas dos filhos. Então, tudo aquilo que os nossos filhos trazem de desafio, de dificuldade, que a gente fala, não sei mais o que fazer, é sentar e perguntar. Filho, tá difícil para você, né? Para mim também tá, eu também não sei mais o que fazer. Vamos pensar, você tem alguma ideia de como é que a gente pode solucionar esse problema? A princípio vai vir um pouco de resistência, de dizer, não tenho nenhuma ideia. Por quê? Porque a gente, de novo, não foi estimulado a pensar em soluções, a buscar alternativa para resolver os nossos problemas. Então, eu sempre espero que alguém venha e resolva. Com a solução lá, pronta, e você né? pode ser uma mediadora dessa conversa. Por exemplo, agora, nesse momento que aconteceu essa pandemia,
E nós tivemos que mudar a nossa maneira de ter aulas, porque a nossa turma faz aula presencial. E agora a ferramenta que nós temos é essa, e aí a professora tem trazido algumas questões para a gente resolver, fazer. Então eu fico pensando assim, por exemplo, eu tenho alguns grupos de mães do Facebook e do WhatsApp da escola. O meu filho estuda no EMEI, não é uma escola particular, e essa semana elas colocaram numa página no Facebook que eles vão ter algumas histórias, vídeos para assistir e algumas atividades para que eles façam. Aí hoje de manhã tinha colocado um vídeo, aí eu coloquei para ele assistir, e aí o vídeo estava falando sobre o coronavírus, que teve que mudar toda a nossa vida, tal. Aí uma mãe colocou assim embaixo: vocês acham justo eles ter que fazer atividade em casa com os pais, se isso é uma coisa da escola? Aí eu fiquei pensando assim, ela está querendo devolver um problema que é dela. E assim, ela nem testou para ver se vai dar certo dela sentar com o filho dela, ter esse momento de ensinar, explicar. Então, assim, eu acho que essa educação positiva devia ser uma matéria de escola. Com Porque, certeza. assim, nós não fomos estimulados a tentar resolver os nossos problemas. Então, é mais fácil eu meter o pau na escola e falar, mas a escola agora quer fazer esse tipo de coisa com uma criança na educação infantil? E a minha responsabilidade como mãe? Como mãe e como futura professora, porque pode ser que eu passe por uma situação semelhante a essa. Então, assim, eu, antes mesmo da escola propor isso, eu já estava fazendo algumas coisas com o Cadu em casa. Os números, o nome, para que ele não esqueça. Porque se você não estimula, você não treina, você esquece. Então, essa ação não aconteceu com o filho dela. O ano que vem, eles vão para o primeiro ano. Então, se o filho dela chegar lá e não souber fazer o nome, ela vai colocar a culpa em quem? Na escola. Na escola. É exatamente isso, né? A gente não aprendeu, né? É algo que eu falo que a gente nem pode punir as mães, porque a vida inteira a gente foi educado dessa forma. Alguém é o culpado e não sou eu, né? Não, nós somos protagonistas e nós temos que fazer a nossa parte. A gente tem que entender, não é que a escola não quer dar aula, né? Não é que a faculdade não quer, ela não pode. E aí, esse não poder é uma questão além. É para cuidar da saúde de vocês, da família e de todo mundo, né? Não é uma coisa única. E as pessoas acabam sempre, nossa, que absurdo, estou pagando escola e eu ainda tenho que ensinar. Sim. Mas é isso. Meninas, mais alguém? Eu vou ver aqui no chat se alguém deixou alguma mensagem. Alguma pergunta? Isso. Então, tem algumas situações que tem mães que acham que professor tem que educar os seus filhos. Os papéis parece que estão um pouco invertidos. O fato de estar todo mundo dentro da casa, temos tempo suficiente, nem se for meia hora de cada dia, para estar pegando na mãozinha do filho, ensinando beabá, ensinando nas condições de cada um. Embora tem mães que não têm estudo, que não têm leitura, mas dá para se trabalhar de uma outra forma. É que nós o brasileiro é muito acomodado. Eu acho que o professor larga o filho na escola, acho que o professor tem obrigação de fazer tudo. E não é um conjunto. Então, fazer sua parte, a coisa engrena rápido e se deslancha melhor. Sim, eu penso assim, com certeza. Bom, a gente tem aqui a Ivanete, ela disse que na sala que ela fazia estágio, a professora tinha um combinado com os alunos que quem não fazia a lição de casa não ia para a aula de informática, que era uma aula que todo mundo gostava, né? E que quando o aluno não ia e ela perguntava, ele já falava, eu não estou indo por causa do combinado. Então, ele já sabia da responsabilidade de que não fez a lição, não vai para a aula. Pro, eu queria fazer uma observação para a doutora. Posso? Pode falar. Não, é que assim, eu trabalho numa FEI, né?
e onde tem crianças assim, igual a Aline falou da situação da escola da professora, né? Um exemplo hoje, que é véspera de feriado, né? No caso, a gente emendaria, acredito eu, na sexta-feira, a mãe pega a criança e fala assim, ô, Pro, o que que eu vou fazer com essa criança no final de semana? Vocês vão emendar? O que que eu vou fazer com ela? Isso é uma situação que eu ouço direto. Aí eu me pergunto, isso não sei, né? Imagina a vida escolar dessa criança, o que vai ser? Cadê a base? Cadê a família? O porte para eles. Nós não somos pai nem mãe, a gente tem um trabalho junto, a gente agrega e caminha junto com essas crianças, com essa família, entendeu? Mas eles são assim, eles passam uma responsabilidade de pais para o professor, principalmente na educação infantil, exclusivamente na creche, onde eu trabalho, por exemplo. Sim. Filho dá trabalho, né, gente? E aí, muitas vezes, os pais, quando veem que, nossa, como assim? Acho que agora, com essa pandemia, nunca os professores, os pedagogos nunca foram tão valorizados, né, como agora, que elas estão vendo que é difícil ensinar, que a criança não tem foco, que ela não quer fazer a lição, né, que tudo para, chora, faz manha, tem preguiça, enfim, N motivos que aí vocês têm até mais bagagem para falar do que eu. E elas estão vendo que não é tão fácil assim. Ai, como que a professora fez isso? Como que meu filho não aprendeu? Como que só ele não está sabendo? Além dessa questão que você está dizendo, né? E aí, o que eu faço? Peraí, a escolha de ter um filho implica em muito além de só dar uma escola, né? Então, é uma boa reflexão para a gente pensar aí. Por isso que precisa estudar, né? Que a gente fala aí, quando eu falo isso na minha página lá, Mães de Trigo, eu falo, gente, precisa estudar para ser pai e mãe. Porque o mundo mudou e a gente precisa entender como agir com essa geração, como se relacionar de uma forma com que a gente esteja conectado com eles. Adolescente, principalmente, que acaba se distanciando, né? Tem um momento que eles se distanciam muito, e a gente quase não consegue saber da vida deles se a gente não estiver próximo. Se a gente não tiver criado na infância esse vínculo de respeito, de empatia, para que eles se sintam à vontade de falar com a gente. Então, é essencial a gente mudar o nosso chip materno para educar para o futuro. Então, doutora, eu tenho 2 filhos adolescentes e quando eu decidi tê-los, eu abri mão da minha vida, num todo, em situações de trabalho, de ter uma vida um pouco mais dificultosa, mas assim, hoje eu tenho orgulho dos meus filhos não estudam em escola particular, eles vieram de escola pública, eles estudam nas melhores escolas públicas que tem em São Paulo, tudo busca deles, claro que eu sempre atrás, né? Insistindo, junto com eles, né, exigindo para que eles pudessem querer o melhor para eles mesmos, e eles quiseram isso, e hoje eles estão elevados, assim, eu tenho orgulho disso, né, de ter ajudado eles a caminhar, e eles estão chegando onde eles querem, de forma, assim, positiva, entendeu? E é motivo para se orgulhar mesmo, né? Porque investir na educação, de estar próximo, de dar afeto, de dar limites, é o que eles precisam. É a educação emocional que a gente fala, né? Eles estarem fortes para saber que eles podem ir buscar e que a gente vai ser aquele rio, aquela margem que guia o rio, mas eles vão seguir o seu caminho, fazer as suas escolhas e a gente fica cheia de orgulho mesmo, com certeza. Obrigada. A sua palestra foi excelente, tá? Muito obrigada. Obrigada. Apareça mais vezes, viu? Muito obrigada, doutora. Obrigada mesmo. Obrigada. É bom que vocês gostaram. Para te fazer. Por exemplo, assim, não sei se você já viu algum caso assim, por exemplo, em relação a um grupo de professores e que parte deles não acreditem nessa educação positiva. Como Sim, eu acho que esse é até nesse caso. Eu não entendi o final. É que eu tô com um acompanhante hoje aqui, sabe? Ah, que maravilha! Gosto assim, ó. Eu quis dizer assim, por exemplo, um grupo de professores e que parte deles não acreditam nessa educação positiva. Como é que a gente vai lidar nessa situação? Porque eu penso assim, às vezes pode ser que eu vou trabalhar em alguma escola que a gestão ache que punir o aluno seja a melhor forma.
Claro que a gente vai sentir o ambiente, vai ver o lugar que a gente vai melhor se adaptar, a metodologia, mas eu tenho um pouco de insegurança em relação a isso. Entendi. Ó, eu costumo dizer assim, todos os professores são iguais em sala de aula? Independente da forma que a escola haja? O que vocês acham? Não, Eu cada digo um tem iguais no seu sentido lugar. assim. Não ouvi? Não, não são iguais. Cada Né? professor, ele tem um método para trabalhar, cada professor, ele age de uma forma. Eu trabalho no MEMF, né? E eu vejo que cada professor, ele tem uma conduta completamente diferente um do outro. Tipo, Exato. não é porque eu acho que o rosa é bonito que a professora acha que o rosa é bonito. Não. Tem divergência, sim. Inclusive, tem até uma divergência entre eles. Porque eles não conseguem... Tipo assim, a metodologia que eu trabalho é melhor do que a sua. Mas você não aceita isso. Você acha que a sua é boa e acabou. Uhum. Exatamente. Então, assim, gente, hoje isso já é uma realidade, né? Tem professor que releva, que consegue entender a vida pessoal do aluno, leva em consideração e, sei lá, dá uma segunda chance, dá algum ponto, dá algum trabalho. E tem professor que não liga, não quer saber da vida pessoal, não quer entender o problema que o aluno tem fora da sala de aula, que isso acaba impactando, não tem como. Tem uns que são mais agressivos, tem outros que são mais acolhedores. Então, a gente já tem diversos modelos. E em sala de aula, você vai ser o professor que vai determinar o modelo em que você quer agir. É óbvio que se a escola toda fizer, fica muito mais fácil, né? Porque a gente vai ter uma cobrança por parte da diretoria, da direção da escola, de, e o que você fez? Um bateu no outro, por exemplo, e qual foi sua medida? É óbvio que vai haver uma cobrança nesse sentido. Mas eu posso garantir para vocês que se vocês estiverem respeitando, acolhendo, colocando limites, dando afeto para esses alunos, não tem como as soluções que vocês vão entregar não ser boa, né? Porque a gente vai estar fazendo, vocês vão estar fazendo ali, buscando solucionar os problemas de uma forma respeitosa para todos os lados. Então, é comum, acho que hoje o mais tradicional até é os professores não terem, né? Se em casa eles não conhecem a educação positiva, quem dirá em sala de aula? Acho que ainda é um longo caminho para a gente percorrer. A disciplina positiva é algo bem recente. Eu sou a segunda turma de formação para falar sobre esse tema, né? Então, é algo novo, chegou em 2015 aqui no Brasil. Embora fora do Brasil já funcione há muito tempo, tem pesquisas e resultados comprovando tudo isso que a gente está falando aqui, né? É um best-seller vendido fora do Brasil, no mundo. Mas aqui ainda é muito novo, é um caminho para percorrer. E se vocês puderem trilhar esse caminho, por favor, me contem, porque será uma honra saber aí que vocês estão ajudando a construir um mundo com mais empatia. Essa disciplina que você fez, só quem é psicólogo pode fazer, ou as pessoas da área da pedagogia também podem estudar sobre isso? Pode estudar sim. Não é um curso exclusivo para psicólogos, né? Tá. Pedagogos também têm essa possibilidade de entrar, se aprofundar. Eu sugiro para quem quiser, comecem, comprem o livro, leiam o livro, sigam a minha página para a gente ter aí contato, vocês saberem mais sobre o assunto. E aí depois podem fazer essa especialização em sala de aula também, que aí dá mais conteúdo, mais bagagem, mais ferramenta para vocês serem um especialista no assunto. Meninas, depois eu passo o contato dela no Face, as páginas dela, para vocês poderem manter contato e para vocês verem o trabalho, mais um pouco do trabalho dela. E se alguém não for perguntar mais nada, eu vou dispensá-la, porque ela já está há 1 hora conosco. Maravilhoso. Eu amei a aula. Muito obrigada. Ai, que bom. Obrigada. Eu também amei. Arrasou essa visita. Obrigada, gente. Andresa, muito obrigada. De verdade. Eu também agradeço, viu? Você arrasou. Obrigada. Enriqueceu bastante a aula. Muito obrigada mesmo.
Tá ótimo, foi um prazer falar com vocês, meninas. A Kátia vai passar meu contato, fico à disposição, tá? No que eu puder contribuir, no que eu puder ajudar, podem me acionar. Boa noite. Boa noite.